amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração e que sexta-feira! Sextou e muitas novidades relativas ao mercado da bola. Temos atualizações num dia aí que novos atletas foram colocados no noticiário esportivo do Vasco da Gama. Mas será se a negociação com esses atletas, em que pé está outras situações referentes à chegada de jogadores, com relação à renovação de contrato e a barca que está sendo montada? Muitos jogadores serão liberados para que a gente possa ter fluxo na nossa folha para a gente fazer novas contratações. Vamos falar muito aqui também sobre a reapresentação do Vasco da Gama na próxima segunda-feira. Peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Venha fazer parte da nossa família, meu irmão, minha irmã vascaína, e não deixe de comentar. O seu comentário é de suma importância. Meu amigo, minha amiga, vamos começar falando aqui sobre a reapresentação do Vasco, que vai acontecer na próxima segunda-feira, lá no CT Moacir Barbosa. Vasco que vai retomar as atividades físicas, fazendo aquele regenerativo, fazendo aquele trabalho de fortalecimento físico na segunda-feira, jogadores fazendo exames médicos aí. E o seguinte, a gente vai ter novidades aí, alguns jogadores que estão voltando de empréstimo aí vão aparecer lá no CT Moacir Barbosa, como é o caso do Leandrinho, sendo reincorporado no elenco Cruz Maltino. E a situação é a seguinte: com esses jogadores que estão chegando, o Vasco vai ficar com um elenco bem inflado aí, bem cheio. E o Vasco prepara uma barca aí com 6, 7 atletas aí para poder respirar, certo? O Vasco que tem a quinta maior folha aí do país, uma folha ali na casa de 16 milhões de reais. E situações relevantes que a gente passa aqui com relação à permanência e renovação de contrato de determinados atletas. Mais um final de semana, aí mais uma sexta-feira, as situações aí do Puma, do Jair e do Paulinho não foram resolvidas. Há um indício muito forte que esses atletas sejam negociados. Inclusive, os três possuem propostas aí de fora do Brasil. Porém, todavia, o Vasco trata aí com muita motivação a situação do nosso goleiro Léo Jardim, que vai renovar, vai assinar com o Vasco até 2030, tá? Quem quiser tirar o Léo Jardim do Vasco vai ter que pagar muito alto para tirar o goleiro. E a situação do Felipe Coutinho, né, que vai ser o embaixador da Nike aqui no Brasil no próximo ano. Aí, inclusive, ontem a gente deu em primeira mão a situação da Nike aqui, um contrato de 45 milhões, né, até o término do contrato, os números podem chegar a 300 milhões de reais, é muito dinheiro aí, e o Vasco vai ser o carro-chefe da Nike na América do Sul, isso mesmo. Então, um investimento muito grande aí em lojas físicas no CT Moacir Barbosa e, sobretudo, também na situação envolvendo ali as placas de publicidade de São Januário e também ali do CT Moacir Barbosa.
certo? Aquelas placas de propaganda, onde o Vasco da Gama ele terá um contrato muito além do que de um fornecedor de material esportivo, mas em outras situações também. O Vasco da Gama aí é firme e forte no mercado da bola. Hoje surgiu aí algumas situações que eu preciso esclarecer para vocês, como foi a situação do jogador Gabriel Pirani, jogador que é cria do Santos Futebol Clube, que tem passagens pelo Fluminense, que está lá no DC United. Eu fui atrás dessa situação, tá? Embora, embora tivesse sido dito no noticiário esportivo do Vasco da Gama que este atleta estava a negociar com o Vasco, que o Vasco fez sondagens aí, não há nada com o Gabriel Pirani até onde a gente apurou, tá? Ele que é um meia. O Vasco hoje, para essa posição aí, para disputar a vaga com o Felipe Coutinho, tem os seus esforços todos voltados para o argentino Lescano, que atua lá no Argentino Júnior. Uma negociação complexa aí, que o Vasco faz uma força-tarefa, uma engenharia financeira para trazer o Lescano. Esse é o jogador aí que quem estava tratando dessa situação foi o Carlos Amoedo, que começou as negociações, o CEO da SAF, e que o nosso Admar Lopes assumiu essa tarefa. Paralelamente a isso, o Vasco da Gama negocia aí em algumas frentes, tá? Deixa eu passar a situação aqui do jogador Elinho, tá? A situação do jogador Elinho é muito peculiar, porque a informação que eu tive aí é a seguinte: o Elinho não é tratado como prioridade no Vasco da Gama, porque o Vasco negocia com outros atletas aí que tem um scout muito mais relevante do que o Elinho na última temporada, e o Elinho é considerado um jogador muito, mas muito caro para o Vasco da Gama aí, certo? Mesmo o Vasco envolvendo nessa situação o atleta Jean David, que interessa aí ao Toluca. A situação é a seguinte: o Vasco segue negociando ali com o Vitor Sá, esse é o cara que o Vasco quer, está muito próximo aí desse negócio sair. A situação envolvendo o jogador Biel, eu estou reafirmando aqui, a maior proposta que o Biel recebeu foi a do Vasco da Gama, é uma proposta muito boa que o Vasco fez para o jogador não recusar, e a situação do jogador Brenner, tá? Que essa aí é uma das prioridades do Vasco, porque é um pedido especial do Fernando Diniz, tá? Na última semana eu tinha dito para vocês aí que o scout do Vasco passou para o pessoal da diretoria que, por exemplo, o Brian Rodrigues é um jogador mais barato, né? E com números maiores do que o nosso bravo Elinho. Então, o Elinho é uma oportunidade de mercado que não é uma prioridade, mas o Vasco aí trabalhando em muito para preencher lacunas aí no setor ofensivo, tá? Estou gostando aí de ver aí, espero que dê tudo certo, embora sempre tenha gente torcendo para que dê conta. Se Deus quiser, Deus abençoe aí o Admar e dê sabedoria para ele que as coisas vão sair, tá? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e havendo qualquer atualização, porque tem negociação para ser fechada, a gente traz aqui para você. Muito obrigado.